Primeiro livro de Reis, no capítulo 17, em nome de Cristo Jesus, diz o seguinte no verso 1: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Existe uma coisa aqui muito fenomenal, poderosa e fenomenal. Quando Deus falou para o Elias, o profeta, que ele fosse ao ribeiro de Querite e ali ficasse, que ele bebesse a água daquele córrego e também comesse da comida que os corvos trariam para ele, a carne, o Elias não questionou, o Elias simplesmente obedeceu e ele foi. Às vezes nos falta esta obediência quando Deus fala com a gente. Muitos quebram a cara, sofrem, padecem, estão indo de mal a pior, porque simplesmente não cumpre uma palavra direta, uma ordem direta de Deus. Deus dá a ordem, Deus manda e a pessoa não cumpre. O Elias poderia ter questionado: espera aí, Senhor, se o Senhor quer me abençoar, se o Senhor quer fazer alguma coisa, então o Senhor vai fazer por mim aqui, agora, onde eu estou, do jeito que eu estou, da maneira que eu vivo, pronto, acabou. Mas não foi assim. O Elias simplesmente cumpriu, obedeceu. Tá dando retorno demais aqui. Está dando um eco aí para mim. Então Elias simplesmente obedeceu aquilo que Deus havia ordenado. Às vezes falta em você obedecer o que Deus vem falando. Eu disse esses dias atrás que Deus, ele sempre falou, Deus sempre falou, Deus sempre fala com a gente. O problema maior é quando nós não ouvimos a voz de Deus. Nós não obedecemos aquilo que Deus fala. E o Elias, ele cumpriu. O que eu quero falar aqui hoje para vocês é o seguinte: existem bênçãos que muitas vezes, ou milagres, vou colocar assim, existem milagres e existem bênçãos que muitas vezes são forçadas pelo pregador para acontecer. Às vezes por você mesmo. Se nós não forçarmos tal milagre, aquilo não vai acontecer, porque se depender de você, se depender da pessoa, não vai acontecer. Então tem casos que às vezes é necessário forçar. Forçar para que a coisa aconteça, forçar para que a coisa surja. Às vezes é um erro grande você achar que não deve ser feito. Eu já encontrei pessoas que me questionaram a liderança da igreja. Como é que pode um negócio desse, isso aí dessa maneira? Mas se deixasse por você, você não aceitaria. Se deixasse por você, não aconteceria o milagre. Deus, quando mandou Elias até o ribeiro de Querite, e mandou ir lá para beber da água e ser alimentado pelos corvos, tinha Deus ali um plano. E um plano de abençoar também uma pessoa, que nós vamos ver aqui adiante. 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva naquela terra. Existem coisas que acontecem que você diz assim: mas como isso aqui está acontecendo? Como pode acontecer um negócio desse? É Deus, não adianta. Ninguém pode questionar Deus, a obra de Deus, o jeito de Deus trabalhar, a maneira de Deus agir. Você vai ver aqui como é que Deus funciona. Deus ama todos nós.
Deus tinha um amor muito grande e queria abençoar uma pessoa, uma mulher, que todo mundo aqui conhece a passagem, a viúva de Sarepta. Deus queria abençoar aquela mulher. Nesse momento aqui, Deus queria abençoar uma pessoa, como Deus também quer abençoar você. Você se acha o último da história, você se acha o último da vida, aquele desprovido, despreparado, que ninguém olha para você, que você não tem chance, não tem oportunidade, que a vida para você acabou. Quem sabe você não está pensando, vivendo uma vida, melhor dizendo, vivendo uma vida como desta mulher aqui, a mulher viúva de Sarepta, que estava lá na cidade, lá naquele arraialzinho de Sarepta, com algumas viúvas, outras viúvas, e com um punhado de farinha, um bocado de azeite, e que se ela fizesse o que tinha para fazer em mente, depois ia morrer. Ah, a vida para mim acabou. Não pense nisso. Você vai ser abençoado agora, em o nome de Jesus de Nazaré. Eu já preguei inúmeras vezes essa passagem bíblica, mas esta palavra aqui é a primeira vez que Deus está me dando para pregar. E você que está me assistindo é a segunda pessoa a ouvir. A primeira pessoa foi a minha esposa, é a minha primeira ovelha. E eu dei essa palavra para ela. E eu estou dando para você agora, você que diz, olha, eu só tenho um bocado de farinha, um punhadinho assim de farinha, um bocado de azeite, e eu acho que a vida para mim acabou. Tem gente aí dizendo, esse Covid me pegou, eu acho que chegou a minha hora. Não faça isso. Deus está mandando o Elias até você. Você tem que receber essa bênção agora, em o nome de Jesus. Obreiros meus que estão agora me assistindo, me ouvindo, os músicos que estão aqui na igreja, que estão me ouvindo, me assistindo, você tem que ser abençoado agora. Você que está me assistindo, você é uma pessoa privilegiada em ouvir isso. Veja só, Deus poderia, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Ele poderia continuar mandando os corvos levar o pão e a carne para o Elias. Ele é Deus, Ele tem poder para isso. Ele poderia fazer com que da nascente daquele ribeiro de Querite, ali continuasse a jorrar água, simplesmente para saciar a sede do Elias. Ele é Deus, Ele tem poder para isso. Mas Ele permitiu, deixou que acontecesse, que não mais tivesse a água naquele ribeiro, não tivesse mais o pão, nem a carne vinda pelos corvos, para que o Elias fosse a Sarepta. Mas por quê, pastor? Porque lá tem uma pessoa que ele quer abençoar. Você pegou a benção aí? Você daqui pegou a benção? Ele tem uma pessoa que ele quer abençoar. Ele não tirou os olhos desta pessoa. Você acha que Deus tirou os olhos de você? Não, você está enganado. Olha que coisa linda. Deus não tirou os seus santos e poderosos olhos de sobre aquela mulher. Deus não tirou os seus santos e poderosos olhos diante de você. Vou repetir. Ele bem que poderia mandar continuar fazendo córrego, jorrar a água e o Elias beber. Ele é Deus, ele tem poder para isso. Ele tem poder para fazer com que os corvos continuassem levando o pão e levando a carne para o Elias. E o Elias estaria bem. Ele não faltaria para o Elias o pão. Não faltaria para o Elias a água. Ele é Deus. Ele faz todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Mas o Senhor Deus, ele diz o seguinte. 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom,
e habita ali, até me emociona aqui. Você acha que Deus esqueceu? Eu quero dizer aqui, vocês digam mesmo aí agora. Deus não se esqueceu de mim. Diga isso todo mundo aí. Deus não se esqueceu de mim. Em momentos difíceis, de tribulações, de pandemia, de decretos, Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de mim. Assuma isso. Que coisa, hein? Você sabia que em Sarepta havia várias viúvas? Não tinha só essa mulher aqui. Eram várias. Mas aquela viúva, que tudo indica, vou parafrasear, tenha um dia orado a Deus e falado, tenha misericórdia de mim. Ah, Deus Todo-Poderoso, livra-me, eu te peço. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, livra-me dessa situação, a mim e o meu filho, pois creio em ti. Alguma coisa eu creio. Ela deva ter falado, pedido a Deus, feito diante do Senhor, e o Senhor Deus, o que ele faz? Manda o Elias se levantar, se dispor, a ir até Sarepta, e lá abençoar uma pessoa. Quem? Um adorador. Alguém que crê nele. Pois a Bíblia Sagrada nos diz que todas as coisas são possíveis para aquele que crê. E aquele que crê, nada lhe falta. Nada lhe falta. Salmo 34, 10. Aquele que busca o Senhor, nada tem falta. Nada vai faltar. Aquele que se coloca como ovelha de Deus, e ele, o seu pastor, nada lhe faltará. O Salmo 23. Você se põe como pastor, como ovelha desse pastor que é Cristo, ele não deixa faltar nada para você. Que gostoso. E o Elias foi até Sarepta. Olha que bonito. Agora vem o título da minha mensagem. Tem coisas que devem ser forçadas. Se depender de você, às vezes não vai acontecer. Tem gente que eu já fui pastor em várias igrejas da graça, e às vezes eu fui questionado, como é que pode o pastor continuar forçando nisso, forçando naquilo, que se dependesse de você, Deus não faria o milagre. Tem coisa que tem que ser forçada mesmo. Não são todos, mas eu disse, tem coisas que tem que ser forçadas. Eu estava dizendo para minha esposa, eu falei para ela, lembra o caso que eu sempre contei do rapaz lá de Boqueirão, em Curitiba, no bairro do Boqueirão, em Curitiba, que entrou na igreja carregado porque não andava devido a problema nas pernas, coluna? Aquele rapaz, se eu não forçasse, do jeito que ele entrou na igreja, ele voltaria para casa, carregado. Aquele dia foi um teste para mim. Aquele dia que eu disse, amigo, todo mundo ficou de pé. E você está aí sentado por quê? Ele pôs a mão nas pernas, bateu e disse, pastor, eu não ando. Eu tenho problema nas pernas, eu não ando. Eu disse, então, já que você não anda, mas hoje você vai andar. Você entrou carregado, mas vai sair daqui andando. Quando eu orei por ele, mandei que ele ficasse de pé, ministrei a bênção, e ele não ficou de pé, e ele até caiu. Se eu falasse, obreiro, ajuda, e o obreiro o ajudasse, eu diria, depois eu oro por você, colocaria a mão na cabeça e diria, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, etc. E pronto, ele ia embora para casa do jeito que ele entrou. Mas aquele dia jamais saiu do meu coração e jamais sairá. Aquele dia eu forcei. Eu forcei. Talvez se dependesse dele, do rapaz, ele iria embora para casa sendo carregado, como entrou carregado. Eu estou tendo uma certeza no meu peito muito grande de que Deus está falando diretamente com você agora e a sua vida vai ter uma mudança, uma reviravolta. Porque tem coisa que você vai ter que forçar. Aquele dia foi terrível. Eu disse para ele, fique de pé, agora. E quando o rapaz tentava, ele plum no chão, ele caía. De pé, o obreiro queria ajudar, eu falei, não, obreira,
De pé, amigo, e ele caía, de pé e ele caía, de pé, da cadeira para o chão, da cadeira para o chão. E eu não desisti. Eu continuei forçando o rapaz a ficar de pé. Até que então, aquele rapaz, quando ele tentou, foi indo, foi ficando de pé eretamente, ele caiu. Bem, ele conseguiu já uma coisa que ele não fazia. Vou desistir? Não, eu tenho que forçar. Tem coisa que é forçada. Mas não pode, pastor. Coisas não podem ser forçadas de jeito nenhum. Tem que ser de um coração aberto, de livre-arbítrio, tem que ser com amor, tem que ser não sei o que mais. Você vai ter montoeira de coisas para falar. Porém, a Bíblia Sagrada nos diz, no livro de Lucas, forçai-vos a entrar, para que a minha casa se encha. Tem coisa que vai ter que ser forçada. Porque se depender do seu natural, depender da sua mente, você não vai fazer. Existem pessoas que ela olha e diz, não tem como, eu não ganho para isso. Eu nasci desse jeito. Eu não vejo a condição. Aí você tem que forçar. Lembra do seu filho quando era pequeno? Você dizia, meu filho, mamãe fez a comida aqui, fez a papinha. Come. Come, menino. Mas se ele não comer, vai dar anemia. E você dizia, come, come. Chegava a dar uma palmada, uma chinelada, uma bronca, um carão, gritava e dizia, vai fazer, vai comer. Eu lembro que eu era garoto, coisa difícil dentro de casa, uma situação difícil, ruim, não tendo nada. Minha mãe dizia, o que tem para comer é isso aqui, vai todo mundo comer. Vai comer o quê? Só angu? Arroz e angu? Só o arroz? Só o que tem no prato? O que tem no prato? Nada. E ela dizia, come. Mas não tem, come. Ela fazia uma cara, regalava os olhos, come. Benditos momentos em que ela nos forçou a comer. Eu não morri, não me deu anemia, não sofri. Às vezes você quer escolher e o momento é só aquele. E às vezes é necessário forçar. Às vezes a criança não quer, é um remédio. E tem que forçar a pessoa. E ali que está o sucesso. Não é tudo, mas tem que forçar. O Elias, quando chegou a Sarepta, se essa mulher havia pedido a Deus algum socorro, algum milagre, então o milagre vai chegar até ela. O socorro, a bênção de Deus vai chegar até ela. O Elias chegou até Sarepta. Vamos lá. Então diz o versículo 10, então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. Tem tradução que está bem clara. Uma das viúvas, haviam várias viúvas ali. Lembra que nós lemos aqui que o Elias recebeu a voz de Deus, que Deus falou para ele, vá a Sarepta, e eu preparei uma mulher viúva, lá de Sarepta de Sidom, para te sustentar. Nós lemos isso? Eu preparei uma mulher, uma viúva, de Sarepta de Sidom, para te sustentar. Espera aí, se essa mulher vai sustentar o Elias, Deus vai abençoá-la para que ela sustente o Elias. Uma bênção vai chegar até essa mulher. Deus vai abençoar esta mulher para que ela sustente o Elias. Alguém está pegando a bênção aí? Alguém está pegando? Deus já disse
vá a Sarepta, em outras palavras, eu vou prosperar uma mulher, vou abençoar esta mulher, e esta mulher, tendo a bênção, ela vai te sustentar, Elias. O Elias entendeu. É porque às vezes você vai ler a Bíblia, você pega a letra que é fria e mata, você não vai entender a revelação de Deus. Tem que ler conforme o Espírito de Deus te dá. Deus está dizendo para o Elias, vá a Sarepta de Sidom, vá a Sarepta, lá tem uma mulher, uma viúva, Sarepta de Sidom, e esta mulher eu vou prosperar lá, eu vou abençoá-la mais do que os corvos, mais do que esse córrego de Querite. Essa mulher vai ter tanto e ela vai te dar, vai te alimentar de manhã, à tarde e à noite. Vai lá, porque essa mulher vai ser abençoada por mim. Espero que você esteja prestando atenção e recebendo a bênção agora, nessa manhã de domingo. Isso aqui é violento demais. O Elias foi, quando chegou na porta de Sarepta, viu uma das viúvas, uma das sofridas, uma das problemáticas, e disse para ela, traze-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água que beba. O Elias agora vai fazer esta mulher ser abençoada. E para ela ser abençoada, o Elias vai forçá-la a ser abençoada. Porque se depender dela, ela não vai ser abençoada. Ela não vai ter mente para isso. Como não, pastor? Vem cá comigo. O Elias, quando pediu a água, ela disse, e indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. O que o Elias tinha lá no ribeiro de Querite? Água, pão e a carne. Quando Elias está lá em Sarepta, ele pede, traga-me água, que aquilo era ouro naquele tempo, porque não estava chovendo, e traga-me também o pão, eu quero comer e eu quero beber. Você vai me servir. Você tem que me servir para você ser abençoada. Segundo a palavra de Deus. A mulher, por sua vez, disse, porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho. Eu não tenho nada. Você está me pedindo pão? Nem uma broazinha, nem uma cavaca, eu não tenho aqui. Nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Ela agora vai tentar convencer o Elias a não pedir a ela o que ela tem. Mas por que não, pastor? Por que ela vai tentar e não vai cumprir? Porque vai entrar agora o natural. Isto é um grande problema. O homem, quando vive o natural, é um grande problema. Ele olha para as circunstâncias, olha para aquilo que está à sua volta, olha para a sua vida, o seu viver, e ele diz, não tem como. Ele está lá no hospital, quem sabe eu estou falando com alguém que está no hospital agora, com o celular, aí me assistindo, ele dá uma olhadinha para a sua perna, tenta mexer na perna, o médico já entrou na sala e disse, olha, seu fulano, dona fulana, nós vamos ter que amputar. Antes que piore, que vá mais para cima, e etc. E você olha e diz, é verdade, não tem jeito. No meu caso, não tem jeito. Você está dizendo que não tem, porque os seus olhos naturais, a sua mente que está no natural, diz que não tem jeito. Mas você já perguntou para Deus? Já ouviu a voz de Deus? Deus, ele disse para Elias, vá para Sarepta, eu vou prosperar uma mulher, eu vou abençoar esta mulher, eu vou abençoar esta pessoa, e esta pessoa vai te sustentar. Esta pessoa vai ficar rica, cada um na sua riqueza aí, na sua necessidade. Um precisa da riqueza financeira, riqueza no casamento, riqueza na saúde, riqueza no trabalho, enfim. Eu vou fazer essa pessoa estar muito bem e ela vai te sustentar. Mas quando Elias chega lá e diz, me traga também o pão, ela diz, não, isso aí eu não posso. Mas por que não? Porque eu não tenho. Mas você é a pessoa escolhida
Você é a pessoa escolhida para Deus te abençoar. De todas as viúvas que estão em Sarepta, você é a viúva escolhida, você é a pessoa escolhida por Deus para receber esta bênção. Eu estou pregando, mas eu estou tomando posse. De todos que estão na cidade de São Paulo, de todos que estão neste país, você que está me assistindo, que diz, eu sou essa pessoa, então você é. Só não olhe para a circunstância, não olhe para a situação que você está vivendo. O Elias foi até você, ele poderia ter ido até outro. Não tinha só uma viúva lá, tinha várias. Se aquela mulher continuasse e dissesse para o Elias, olha, eu não vou dar, não posso, o que eu tenho aqui é para mim, para o meu filho, e você quer tirar o último grão, quer tirar o último suspiro, deixa-nos pelo menos saborear o último que nós temos, e pronto, acabou. O Elias poderia pegar e falar assim, ó, tá bom, já que você não quer, então eu vou, Deus, ela não quer, eu vou caçar outra viúva, eu vou abençoar outra. Mas só que o Elias insistiu. É aqui, meu irmão, onde você vai ter que calar a sua boca e parar de questionar e murmurar, quando às vezes existe uma insistência com você e em você. O Elias poderia desistir da mulher? Poderia. Mas Deus não ia deixar. Ué, como não? Se ela está rejeitando. Ele diz, aquele que vem a mim, eu recebo. Se me rejeitar, eu também rejeito. Segundo Crônicas 15, 2. Se você buscar, Deus se deixa ser achado. Se você rejeitar, Deus também te rejeita. Só que o Elias insistiu. Às vezes a pessoa não entende essa parte da insistência. O caso do rapaz lá. Eu insisti com aquele rapaz. Em outros casos, eu insisti com aquele rapaz. Eu disse, não, meu amigo, você vai sair daqui andando. Você vai andar, não adianta, você vai andar. E eu tinha pessoas olhando para mim de um lado para o outro, como quem diz, desista, pastor, desista. Eu não desisti. Eu trago esse testemunho comigo no meu peito e vou guardar para sempre. Já contei esse testemunho várias vezes. Aquele rapaz saiu da igreja, da casa de Deus, andando. Andando. E se eu não tivesse insistido com ele? Se eu não tivesse insistido com aquele milagre? Se eu tivesse feito o que muitos fazem? Quantos aí, meu irmão, pereceram, morreram até, estão morrendo, porque não insistiram com aquilo? Tem gente que foi lá, fez a prova, não deu certo, desistiu. Tem um pastor amigo meu, o pastor Tiago, no interior aqui de São Paulo. Eu lembro que quando ele foi fazer a prova da OAB, não conseguiu passar. Fez a outra vez, não conseguiu. E alguém, quem sabe, você não conseguiu uma vez, não conseguiu outra, é melhor você desistir. Não, ele não desistiu, não. Não desistiu. Insistiu, insistiu, e ele é advogado, ele é pastor e advogado. Às vezes tem alguém insistindo com você e você acha chato. Não ache, não. É o amor de Deus, é a bênção de Deus na sua vida. É Deus querendo te abençoar. O Elias poderia ter desistido, mas insistiu com a mulher. Eu já vi pessoas falarem assim, mas que pastor chato. Eu bem que poderia ter desistido, hein? Mas eu fiquei na minha chatice. Continuei, permaneci. Quantos poderiam estar aí casados? Casados, mas desistiram.
Ah, pastor, não aguentei mais não, chega. Não aguentei não. Deus nunca desistiu de você. A desistência é uma obra do diabo. Quantas vezes você errou, quantas vezes você pecou, e mesmo assim o Senhor nunca desistiu. O Senhor continuou insistindo, insistindo, insistindo. Eu estou falando com alguém que está quase desistindo de viver, está quase se entregando aí à morte, quase se entregando à desgraça, desistindo do seu sonho. Ô pastor, mas eu já tentei várias vezes. Eu já fiz isso, já fiz aquilo outro. Para mim, tudo a trancos e barrancos. Muito difícil. Não dá, pastor. Não tem como. O Elias olhou para essa mulher, com certeza pensou, ela é a pessoa que Deus disse que abençoaria e depois me sustentaria. Então eu não vou desistir. Mulher, traga-me a água que eu disse. Traga-me o pão. Não, eu não posso. Deixa eu explicar para o senhor. Não quero saber. Você vai me explicar, tentar me convencer, mas eu não vou dar crédito. Eu não vou ouvir. Você é a pessoa que Deus escolheu para ser abençoada e me sustentar. Tem gente tomando posse aí, está vindo em mim aqui agora. Em nome de Cristo. Você é a pessoa que Deus escolheu. Eu não desisto. Eu não vou desistir. Eu estou falando aqui agora, como pastor da igreja. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. É igual a oração. Eu estava nessa madrugada orando, não sei quem orou comigo. Estava orando. O irmão, aí tu só orou comigo de madrugada, né? Orou comigo de madrugada, que eu comecei a orar à meia-noite, meia, foi até 1h e 2 da manhã, que era 15 minutos só, mas eu fiz um pouquinho mais para pegar um outro grupo, caso alguém estivesse orando naquela hora. E foi um momento gostoso. Na hora eu falei assim, olhei no relógio e disse, bem, já são agora 00:45, então eu não vou orar mais, porque já não é mais necessário. Já fiz os meus 15 minutos. Eu falei, não, mas vou orar mais um pouquinho, porque está bom, está gostoso, e eu preciso. E que alguém também não desista. Esse é o caminho. Não desistir do seu parente. Pastor, ele já está entubado, parece que não tem mais jeito, a medicina falou. Não interessa, não desista. Esta pessoa por quem você não deve desistir é a pessoa escolhida por Deus para ser abençoada e depois ela te alimentar. Estou ministrando bênção aí. E ela ainda vai te alimentar. Ela vai te ajudar muito. Em nome de Cristo. Não desista, pastor, eu já tentei, eu e meu marido, eu e minha esposa, já fizemos tratamento para engravidar, nós não conseguimos. Eu acho que não dá mais, chega. Não desista. A palavra de Deus hoje tem coisa que tem que ser forçada. Force esse milagre. Provoque-o. Provoque este milagre. Insista nele. Faça com que ele aconteça. Não abandone esta viúva. Não abandone. Às vezes tem gente que diz assim, esse pastor é pidão, hein? Gosta de pedir um dinheiro. Se eu fosse você, nunca mais falaria isso. Nunca mais. Nem na rede social, nem na igreja. Que às vezes eu estou ali forçando você a receber a bênção que Deus disse que te daria. Deus disse que faria de você o que fez com a viúva de Sarepta e você ainda está me questionando. Se não fosse o Elias para forçar a mulher ser abençoada, viu, meus irmãos, os músicos? Se não fosse o Elias para forçar aquela mulher a ser abençoada, Deus diria, Elias, esqueça dela, vai para outra. Não só tem ela de viúva, não só tem ela precisada, a bênção eu dou para quem eu quiser. O Elias insistiu, forçou, porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha, numa panela
e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Tenha dó de mim. Tenha dó de mim, vai procurar outra que tenha condição, porque eu não tenho nada. Você está tirando o meu último suspiro. Tenha dó de mim. Isso é para o Elias desistir, né? Não forçar mais. E Elias lhe disse, não temas. Ele vai insistir com a mulher. Ele vai insistir. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama. Tem bastante gente me assistindo agora. Deus te ama. Ele insiste, não temas. Vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Deus te ama tanto que esta palavra veio em momentos difíceis para todos nós, para a igreja, para você, para sua casa, sua família, sua empresa. Até que caia a chuva, não vai faltar. Obreiros meus, os músicos, todo mundo, vamos tomar posse dessa bênção aqui para a igreja em nome de Jesus. Enquanto tiver a situação difícil, não faltará farinha desta casa. Não faltará o azeite nesta casa. Não faltará o alimento de Deus nesta casa. Não faltará a unção do Espírito de Deus nessa casa. Eu tomo posse aqui para a Igreja da Graça aqui de Osasco. Não faltará na minha casa, eu, minha esposa e meus filhos. Não faltará enquanto houver essa seca, enquanto houver essa situação difícil. Deus vai fazer de você a pessoa grande, uma pessoa forte. Deus vai fazer, é promessa de Deus. Ele diz, vai lá, porque eu vou prosperar essa viúva em momentos difíceis, em tempos difíceis. Mas se dependesse dela, não ia acontecer. Então Elias forçou para ela entender e receber o milagre. E aconteceu a bênção de Deus. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias, pelo ministério do pastor da fé. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Pastor, isso está acontecendo nos dias de hoje. É meu filho, é meu pai, minha mãe, meu irmão. A bênção de Deus está sobre você. Está faltando fôlego para muita gente aí agora? Está faltando? Pastor, ele está com essa doença, com essa praga. O Elias está aí. A bênção de Deus está com você. A morte não entra na tua casa. A bênção de Deus chegou para você. É momento de tomarmos posse.